seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela glória cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este nome com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem que é pra te ajudar. Nas horas mais difíceis que ele mais te vê, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, se passares pelas águas não vão se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado cantou. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo,
mesmo em meio. Ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me Graça e paz seja com a igreja, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar nessa noite. Se você puder, dar uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí, só dá um gestinho de olá. Quero te convidar você a fechar os seus olhos. Vamos agradecer porque estamos aqui.
porque mais um dia Ele nos proporciona de estar em sua casa, para que a gente possa adorar o seu nome, aprender um pouco mais a sua palavra, sermos tocados pela presença dEle que é viva nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos? Nós somos gratos, Jesus, pelo privilégio que temos de estar na sua casa. Ainda somos livres para isso e nós agradecemos por isso, Jesus. E nessa noite nós queremos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a Tua voz e os nossos corações abertos para que o Seu Espírito Santo toque nas nossas vidas. Que nós sejamos transformados através de cada canção que vai ser ministrada, através da Sua palavra que será direcionada nessa noite à Sua igreja. Fala conosco, Jesus, nós queremos sair daqui diferente da maneira que entramos, porque aonde a Sua presença está, algo acontece. Então manifesta, Jesus, a Sua glória nessa noite aqui. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Declara assim: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor. A minha vive, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Diga só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará
rendido estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vive. Oh, oh. Toma-me, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho. Vem limpar, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Aqui, oh, eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. Faça essa declaração de amor a Ele. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu
eu sou teu e tu és minha vida, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantar. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas. Diga, pois por tuas mãos foram criados tudo que neles há. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Aqui ó, pá, pá, pá. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Diga isso! Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Tudo é pra Ele, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és Deus criador. Vamos a eles mais uma vez. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele. Pega a sua voz, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti
com cânticos e júbilo, pois tu és um Deus criador, pois tu és um Deus criador, pois tu és um Deus criador. E nesse momento eu quero te convidar, com essa mesma alegria, a vir até o altar e dedicar o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você trouxe para entregar ao Senhor essa noite. E mesmo que você não tenha recursos financeiros, mas queira entregar a sua vida a Ele, vem até o altar, toca aqui na casinha e seja você uma oferta nessa noite. Enquanto cantamos, faça isso. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Miguel, obrigado. Amém, irmãos e irmãs. Que bênção, né? Que bênção nós podermos louvar o Senhor, chamar as crianças para virem aqui à frente. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Amém. Glória a Deus, né? Pela vida das nossas crianças. Que bênção.
Estenda suas mãos, vamos orar a Deus pela vida das nossas crianças. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada criança que está aqui nessa noite. O Senhor continue as usando, o Senhor continue as abençoando dia após dia. Que elas cresçam em graça, em sabedoria no Senhor, em conhecimento da Tua palavra, em conhecimento de quem Tu és. Que o Senhor possa se revelar, falar com elas da maneira que o Senhor deseja estar com elas. Que elas possam Te ouvir, ó Pai, da maneira que elas têm o costume de Te ouvir, como crianças no altar do Senhor, pois delas é o reino dos céus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor se revela a elas, nós cremos que o Senhor tem cuidado delas e as abençoamos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos 2 avisos hoje, irmãos e irmãs, antes da ministração da palavra. O primeiro deles é da escola dominical. Vou chamar a minha irmã Ilani, que vai estar dando o recado. Graça e paz, igreja. Eu só queria avisar que a partir de março nós vamos começar uma escola dominical um pouquinho mais organizada, sistematizada. Então vamos fazer em módulos. Não é muito diferente do que já estamos fazendo, que nós estudamos um assunto de cada vez, não esgotamos, mas encerramos e começamos outro. E a partir de março, nós vamos então imprimir o material ou mandar por PDF para quem preferir, abrir no seu dispositivo. E vamos fazer inscrição também, fazer uma chamada, organizar. Então, a partir de março, vamos estudar começando pelos personagens. A intenção é começar por Pedro, mostrar suas deficiências, o quanto Deus o usou, um homem que no minuto que ouviu um elogio de Jesus, que tinha recebido do Espírito uma revelação, no minuto seguinte falou, para trás de mim, Satanás, para a mesma pessoa. O quanto o Senhor usou Pedro, o homem que negou e que foi responsável por apacentar as ovelhas, homens que não tiveram a chance, e mulheres, que não tiveram a chance nem de ocultar os seus defeitos quando escreveram a Bíblia. Então são homens que o Senhor usou, moveu, e que registrou seus feitos para que nós aprendêssemos com eles. Então a partir de março, nós estamos preparando já um estudo sobre Pedro. E a partir daí, vamos vendo aqui o que o Senhor Deus nos apresenta. O que eu peço aos irmãos, deem o seu nome, privilegiem, prestigiem a escola dominical, é aqui que aprendemos, e aí nós vamos preparar o material. O segundo avisinho é, pretendemos começar uma escola dominical, uma classe, para essas crianças na faixa de 10 anos. Não tem como estipular uma faixa exata, porque nós não queremos dividir, nós queremos agregar. Então, se a criança tem lá pelos seus 7, 8, 12, 14, vamos fazer uma classe e, da mesma forma, estudar os personagens com eles, tratando o caráter, tratando o crescimento, tratando a fidelidade, tratando como Deus moveu crianças. Então, o enfoque infantil para a idade deles e o enfoque maduro para a nossa idade aqui. E nós precisamos de um professor ou professora para essa turma. Nós temos muitas pessoas que gostaríamos de chamar, mas o Senhor nos colocou essa estratégia. Então, se você gostaria de assumir, em nome de Jesus, essa turminha, procure a gente, nós vamos conversar, vamos passar o seu nome para o pastor, que é a nossa autoridade aqui. E aí não é uma questão de aprovação, mas uma questão de preparação. Então, vamos orar para isso, se você sente no seu coração e quer assumir essa salinha de crianças. Amém? Amém. Obrigado, irmã Melanie, pelo aviso. Os jovens também têm um avisinho, né, para nós. Amém? Tá. A Lohane vai dar um aviso para nós, sobre os jovens. Paz e graça, igreja. Amém? Então é aquilo ali que está aparecendo para a gente. Grupão de Carnaval, nosso primeiro encontro de jovens desse ano, nossa primeira reunião. Não acontecerá aqui na igreja, vai acontecer na casa da irmã Catiele. E a gente vai passar uma tarde, a programação é que nós passemos uma tarde até a noite juntos,
com muita união, com muita consolidação, para a gente ter um momento com o Senhor e um momento de amizade entre os jovens. Então, você que quer participar, me procure. A gente está ainda estruturando como vai ser isso, mas já temos data, horário e local, onde nós vamos nos encontrar e celebrar essa união com Jesus. Amém? Amém, Lô, obrigado. Né? Glória a Deus. Né? Então, os jovens aí, ó, a galera aí de 12 a 17, 18 a uns 30 e pouquinho, né? Podem procurar esse pessoal aí para estar participando, né? Desse momento, para eles fazerem uma listinha, procurar a irmã Melanie também a respeito da nossa escola dominical, né? Só avisar como pastor aqui, como a irmã Melanie disse, nós estamos organizando a escola dominical para ser de uma maneira melhor, para você ter material em mãos. Então, por isso nós falamos da inscrição. Ah, mas eu quero entrar no meio das aulas. Você pode entrar, você é muito bem-vindo. Ah, mas eu não posso vir todo domingo por causa do trabalho, eu posso vir 2 domingos por mês. Você pode vir da mesma maneira. Nós já estamos incentivando você que tem esse domingo livre pela manhã para participar de um módulo, conhecer mais a palavra, se aprofundar da palavra de Deus, poder ter essa troca de material, né, poder estar juntos nessa comunhão. Amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos e irmãs. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, por enquanto aí, 1 Coríntios, deixa aberta a sua Bíblia. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre família. Nós falamos semana passada um pouquinho sobre as bênçãos que Deus nos deu no ambiente da família. Eu deixei claro semana passada para quem estava aqui, você que não estava também, para vocês se familiarizando com o que nós estamos falando, que nós estávamos falando sobre um padrão de Cristo, um padrão bíblico, um padrão da palavra de Deus, que não necessariamente todas as famílias vão passar sempre por esse padrão. Que nós entendemos que a vida é dinâmica, que existem problemas familiares, que existem questões familiares, mas que nós continuaríamos sempre pregando aquele padrão da família segundo a vontade de Deus. E olhando para a vontade de Deus, nós falamos um pouquinho sobre recebermos bênçãos de responsabilidade. Né? Todo mundo aqui, eu creio hoje também, eu vou repetir aquelas perguntinhas. Quem aqui gostaria de ser abençoado por Deus hoje? Eu acho que quase todo mundo, amém? Acho que quase todo mundo gostaria. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Pode falar, olha pastor, eu tenho um testemunho a contar. Deus fez algo na minha vida um dia. Eu creio que quase todos nós também levantaríamos a mão e diríamos que recebemos uma bênção de Deus. Ser abençoado é uma vontade e é uma realidade no meio do povo de Deus. É uma realidade. É uma realidade que eu e você somos abençoados. É uma realidade que Deus tem cuidado da minha e da sua vida. É uma realidade que é uma bênção nós estarmos juntos hoje como igreja. É uma realidade. Mas é uma realidade também que muitas bênçãos, elas vêm sobre a minha e sobre a sua vida com responsabilidade. E nós falamos que, por exemplo, um homem recebeu a bênção de ter uma esposa. E ele tem a responsabilidade de cuidar dessa esposa, de valorizar essa esposa, de amar ela como Cristo amou a igreja. E aí a gente brincou semana passada aqui, né? Os irmãos falaram muito amém, né? A gente obrigou praticamente os homens a falar muito amém. Amém, minha esposa é abençoada. Glória a Deus, minha esposa é abençoada. A gente brincou aqui, né? O pessoal agradecendo a Deus pela família, mas também falamos sobre as mulheres. O quanto é importante as mulheres também valorizarem o homem que receberam do Senhor, valorizar o esposo que recebeu do Senhor. Fala, Deus, obrigado, ele é cheio de problema, pensa num homem difícil, rústico, mas glória a Deus pela vida dele. Fizemos irmã da glória a Deus também, agradecer a Deus pelo esposo, mesmo querendo estrangular ele às vezes, mas teve que agradecer, porque nós estávamos falando sobre padrão.
Nós não estamos falando que nós não temos problemas, mas nós estamos falando o que é o padrão, e o padrão deveria ser esse. E falamos também sobre os filhos, mesmo que filho dê trabalho, mesmo que nós tenhamos filhos que muitas vezes estão, para aqueles que são mais velhos, que estão fugindo da presença de Deus ou não querem saber da presença do Senhor. Mesmo assim, são filhos abençoados, porque são herança que o Senhor nos deu. E nós agradecemos ao Senhor pelos nossos filhos aqui domingo passado também. E continuando essa questão das bênçãos, nessa noite nós queremos falar um pouquinho, então, sobre Deus nos abençoou. A primeira coisa que Deus nos abençoou, que nós vamos falar nessa noite, então como tema, Deus nos abençoou, Deus me abençoou, coloca 3 pontinhos, e nós vamos falar esses 3 pontos nessa noite. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, um texto muito conhecido, capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 11. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao versículo de número 11. Então nós estamos falando sobre bênção responsável. Nós estamos falando só de cura, libertação, sobre bênção nas finanças, nós estamos falando sobre bênção responsável. Quando Deus nos dá algo, quando Deus nos abençoa, e nós temos que fazer algo com isso. Nós temos que responder ao que Deus nos deu. E olha o que o apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Corinto. Ele vai dizer assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profeta, a outro discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas olha que interessante como ele vai terminar esse texto. Ele diz assim, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. A primeira coisa então que eu e você temos que nos atentar nessa noite, é que Deus me abençoou, Deus te abençoou com um chamado e com um dom que só Ele poderia nos dar. Isso é um fato bíblico. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para a sua vida diante disso é o que eu e você temos feito diante dos dons que Ele nos deu. Qual tem sido a minha e a sua resposta com essa bênção que Ele nos deu? Porque é uma bênção. Porque nós cremos que tudo que vem de Deus é bom. O que a palavra de Deus diz? Que a vontade de Deus, aquilo que Deus nos dá, é boa, perfeita e agradável. Se Ele nos deu um dom, se Ele nos chamou a algo, se Ele chamou a minha vida, a sua vida a desenvolver algo pelo reino dEle, isso é muito bom, isso é uma bênção. E eu e você temos que ter a noção de que quando nós somos abençoados por Deus com um dom, com um chamado, nós recebemos uma coisa maravilhosa de Deus, mas é necessário que nós respondamos a isso. Extremamente necessário que nós respondamos a isso. Extremamente necessário que eu e você nos coloquemos à disposição em praticar aquilo que Deus nos deu. E não necessariamente receber um dom é receber, muitas vezes, o dom de chegar aqui e tocar e cantar. Eu conversava com o pastor Danilo, quem estava aqui no Renovo ontem, foi uma bênção, né? E eu conversava com o pastor Danilo e com a pastora Natasha ontem, e eu comentava com eles assim, olha, Deus prepara as igrejas certas para o povo certo. Porque eu lembro que
quando eu cheguei em Londrina para ser pastor, existia um ministério na igreja. Tinha um irmão que tocava violão e 2 que cantavam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque se dependesse de mim, não ia para frente a igreja se eu fosse cantar. Não ia dar certo, irmãos e irmãs. Os cultos ia ser só pregação. Não adianta nem tentar. Não vai dar certo. Falei, glória a Deus. Ainda não tem os outros ministérios, mas o mais importante tem. Porque se precisar orar para alguém, nós damos um jeito. Se precisar limpar a igreja, a gente dá um jeito. Se precisar cuidar das crianças, nós damos um jeito. Não cuida direito, mas nós damos um jeito também. Mas cantar é um negócio que não ia dar nem para dar um jeito. Consegue entender? Não tem como, não passava nem perto a possibilidade de puxar um louvor lá na igreja. E aí Deus vai levantando algumas pessoas, eles comentando que eles tiveram que aprender violão, ele teve que aprender a tocar carrom, né? Ela aprender a cantar um pouco, porque na igreja que eles foram ser pastores não tinham louvor, né? E desenvolveram bem, falaram que em 6 meses já estavam tocando e cantando. Eu falei, se fosse eu ia demorar 6 anos, 6 meses. Então Deus vai nos usando de uma forma que Ele tem especial para mim e para a sua vida. Ele sabe o porquê eu e você estamos aqui nessa igreja. Ele sabe o porquê Ele derramou alguns dons sobre a mim e sobre a sua vida. Ele sabe o porquê Ele nos deu a família que temos. Ele sabe o porquê nós estamos no trabalho onde estamos, porque os dons são diversos. Tem gente que tem o dom, né? Eu vejo hoje no século 21 um dom para esse negócio aqui, né? O dom para esse negócio aqui. Rapaz, para tirar uma foto do pastor, o povo sofre aqui nessa igreja, né? O Cris mesmo ali vive cobrando de mim para ter uma foto para colocar nas redes sociais da igreja, lá nos vídeos das pregações. Não gosto de foto, mas de jeito nenhum. Misericórdia, se eu pudesse fugir de foto. Agora tem gente que Deus escolheu para isso, e parece em foto, e pega o celular e faz vídeo, e faz devocional na internet, e prega na internet, é uma bênção. Mas pensa numa dificuldade que eu tenho. Pastor, você pode melhorar? Posso até fazer o arroz e feijão, mas falar para você que eu vou brilhar nisso não vai dar certo, não vai para frente. Tem gente que você olha assim e você fala, como é que pode? Olha ali, fez um negócio e já tem ali, sei lá, 30 mil pessoas assistindo. Como é que pode um negócio desse? Se fosse eu estava gaguejando, travando, suando, amarelo, verde, roxo na frente daquela câmera. Mas tem gente que tem o dom. Tem gente que tem o dom de arrumar as cadeiras da igreja. É uma bênção. Tem gente que tem o dom de bagunçar as cadeiras da igreja. Misericórdia, Jesus. Né? Tem o dom de bagunçar as cadeiras da igreja. Mas sabe o que eu estou brincando? Porque se não bagunçar, não tem como arrumar. Não é verdade? Então é bom que as cadeiras baguncem bastante, que precise de mais cadeira na igreja, que daí nós vamos precisar arrumar as cadeiras, aí quem tiver o dom de arrumar vai conseguir arrumar. É isso que Deus vai fazendo na minha e na sua vida. E muitas vezes nós achamos que os dons de Deus e a bênção que recebemos, tem que ser uma bênção para ser missionário, tem que ser uma bênção para ser pastor, tem que ser uma bênção para pregar, mas não, às vezes o dom que Deus nos deu é para pintar uma parede da igreja, aí vai vir a criança lá da igreja, vai rabiscar toda a parede, você vai querer dar uns cascudos nela, aí você vai ver Deus agindo na vida daquela criança, porque se ela não riscar a parede, aquele irmão que pinta a parede, não vai poder pintar a parede. Aí Deus está usando a criança para riscar a parede, para vir aquele irmão que tem o dom de pintar a parede. Pastor, você está maluco? Não, porque quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo isso para a igreja de Corinto, olha que interessante, o versículo 7, é aí que eu vejo o segredo dos dons. Olha o que o versículo 7 vai dizer, que a manifestação do Espírito, ou seja, o Espírito agindo em nós e através de nós, aquilo que Deus faz, que só Ele pode fazer, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, quando a cadeira é tirada de lugar, tem um fim proveitoso para aquela cadeira, alguém vai vir e vai arrumar ela. Glória a Deus, Deus vai usar alguém para arrumar a cadeira. Quando está cheio de criança, a igreja não está cabendo na salinha, glória a Deus, Deus vai usar alguém para aumentar a salinha das crianças, né? Como já aconteceu. Né, teve irmãos aqui da igreja que estão aqui hoje que doaram cadeiras, por exemplo, para a salinha das crianças, né? Faltou cadeira uma época, precisamos de colocar cadeira. Glória a Deus, Deus usou os dons. Então Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida.
naquilo que Ele nos escolheu para fazer. Deus quer nos usar na nossa profissão. Você tem um dom, isso também pode ser se transformado em um dom. É um talento, é um estudo, mas pode ser transformado num dom na questão do serviço, na questão de servir para aquilo que seja um fim proveitoso. Aí está o grande segredo dos dons. Às vezes a gente fecha os dons numa caixinha, a gente acha que só tem dom quem sabe falar, que só tem dom quem sabe cantar, que só tem dom quem sabe pregar, que só tem dom quem sabe fazer algo. Não, o dom de Deus e o maior dom de todos é o serviço para um fim proveitoso, para um fim proveitoso. Deus vai te usar para orar por alguém individualmente, glória a Deus. Às vezes não consegue orar com o microfone, mas consegue interceder com alguém ali, ó, lá no cantinho, chegar no irmão da igreja e dizer: Senhor irmão, eu não sei orar lá na frente, mas eu vi você não muito bem hoje no culto, deixa eu orar com você. Eu tenho vergonha de orar lá na frente, mas eu tenho coragem de orar com você, porque Deus me escolheu para interceder pela sua vida, então eu vou orar por você. Eu olhar para aquele irmão, para aquela irmã e dizer assim: ó irmão, o carro não é muito bom, mas eu posso te dar uma carona para você ir na igreja, vamos junto comigo na igreja, meu carro está andando, a gente vai para a igreja juntos, e eu vou colocar esse serviço, esse imóvel, esse automóvel, o que eu tenho, minha casa, aquilo que Deus tem me dado, a serviço do reino de Deus. E nós achamos que ter dons, irmãos e irmãs, é ter grandes coisas na visão dos homens, mas ter dons é ter grandes coisas a serviço do reino de Deus. Grave muito isso na sua cabeça, grave muito bem isso na sua mente. Ter dons não é ter grandes coisas na visão dos homens, mas ter dons é ter grandes coisas a serviço do reino de Deus. Nós fazemos toda a diferença, cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu dom, cada um fazendo aquilo que Deus chamou para um fim proveitoso. Valorize essa bênção que Deus te deu. Vou afunilar só mais um pouquinho o primeiro ponto para a gente ir para o segundo ponto. Valorize isso. Existe uma responsabilidade, a gente falou a parte boa, mas existe a parte responsável. A partir do momento que Deus me deu dons, que Deus me chamou para algo, e eu não desenvolvo, é minha responsabilidade, não é de Deus. A Bíblia não diz nos textos sobre dons que Deus fará o que é para a gente fazer. A Bíblia diz que Ele derrama os dons para que nós façamos algo para um fim proveitoso. Consegue entender? Então, quando eu e você estamos sendo pessoas que só chega na igreja, senta, vai embora, não se preocupa com a casa de Deus, não se preocupa em servir as pessoas, chega no trabalho, senta e vai embora, não se preocupa em fazer diferença no trabalho, chega na família, faz lá o papel na família, mais ou menos ainda, e acha que está fazendo grandes coisas, está ali no meio dos amigos e não serve as pessoas, não tem fim proveitoso para a vida, sabe, está ali no automático, não tem nada de novidade de vida, não traz vida no seu trabalho, não traz vida na sua família, não traz vida na sua igreja. O erro não está em Deus, o erro está em nós. Nós somos chamados a levar vida, e os dons levam vida, servir leva vida. Então eu tenho que servir no meu trabalho, eu tenho que servir na minha família, eu tenho que servir na minha igreja, eu tenho que servir as pessoas para um fim proveitoso. Deus me escolheu para algo, Deus escolheu a minha e a sua vida para algo, para nós servirmos as pessoas. Nós temos que ter essa noção, e é minha e sua responsabilidade. E muitas vezes nós chegamos e falamos assim: porque a minha empresa não vai para frente, não cresce essa empresa, não cresce aqui, mas também se não ajuda, vai ser difícil crescer. Deus te escolheu para estar lá, você mais reclama do que ajuda. Mas a minha igreja está com problema disso, problema daquilo. Deus te mostrou, então é você que tem que fazer, não espera os outros fazer não. Eu gosto de comentar uma história. Eu já comentei aqui na igreja umas 3 vezes já quando eu falo de dons, e vou continuar repetindo ela. Eu lembro que eu fui pastor 4 anos numa igreja em São Paulo, e eu lembro, pastor acadêmico, eu não era o pastor titular, eu era o pastor acadêmico da igreja, estava estudando ainda. Mas eu lembro que eu cheguei um domingo na igreja, e eu fui almoçar na casa de uns irmãos da igreja. Eu fui almoçar na casa deles e fui para a igreja umas 3 e pouco da tarde, o culto era 7 horas. Acendi a igreja, abri a igreja, eu gosto dessas coisas, varri a igreja, estava lá, orando, coloquei uma música lá, não tinha ninguém, passasse o povo na frente, ia achar que tinha um doido lá na frente, lá dentro, sozinho, domingão à tarde lá, eu estava lá fazendo as coisas, e fazia 2 semanas que tinha uma lâmpada bem em cima do púlpito, assim estava queimado,
Aí chegou o irmão da igreja para mim e falou assim: ó pastor, passei aí na frente da igreja, eram umas 4 horas, você estava aí. Aquela lâmpada ali faz 2 semanas que está quebrada, por que o senhor não trocou? Eu falei: eu não troquei porque não me incomodou, se incomodou você, eu sei que tem que fazer, Jesus te mostrou. Que eu não está incomodando, está todas as outras acesas, eu não percebi que estava tão ruim assim. Agora, se você está incomodado, Deus te mostrou, você que tem que fazer. E o fim proveitoso é isso, é quando Deus nos mostra deficiências na sociedade, é quando Deus nos mostra deficiências na igreja, é quando Deus nos mostra deficiências na nossa família. Nós temos que estar lá para servir e mudar essa história. Deus conta comigo, com você. Não adianta a gente ficar esperando alguém da nossa família fazer. Se nós percebemos que alguma coisa na nossa família precisa ser mudada, somos nós que conhecemos Jesus que temos que colocar o joelho no chão e orar. Vai esperar o não crente orar? Ele não vai fazer isso. São eu e você que temos que fazer. Quando tem algo errado na casa de Deus, é eu e você que temos que, como povo de Deus, nos unir, trabalhar para que dê certo. Não ficar reclamando de braço cruzado. Nós recebemos um dom de Deus, nós recebemos um chamado do Senhor, e quando Ele nos mostra alguma coisa, nós temos que descruzar os braços e ir à luta e fazer. Isso não funciona aí no meio empresarial, por que não vai funcionar no reino de Deus também? Não é isso que dizem por aí? Se quer fazer o negócio crescer, você tem que botar a mão na massa. É a mesma coisa na vivência da igreja, na família, na espiritualidade, a mesma coisa. Se Deus me deu um dom, se eu quero que ele cresça, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que usar aquilo que Ele me deu. Eu tenho que usar. Deus me deu, vou dar um exemplo aqui, Deus me deu uma máquina de fazer salgado, eu quero vender salgado, mas eu não ligo a máquina, consegue entender? Vai vender salgado como? Você nem liga a máquina, você sabe? É a mesma coisa do dom. Deus me deu um dom, pastor, Deus me chamou para ser missionário, é mesmo? Verdade, não consegue nem tomar café em copo sujo, quer ser missionário? Sério mesmo? Não consegue andar 2 quilômetros, quer ser missionário? Isso é meio complicado. Ai, está calor, não consigo ficar sem ar-condicionado. Missionário? Certeza? É sério que Deus te deu isso? Você não ligou a máquina ainda, liga a máquina, meu filho. Você tem que ligar a máquina, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, para você desenvolver o que Ele tem para você. É isso que Deus quer fazer na minha, na sua vida. Nós temos que ligar as máquinas. Ele já derramou sobre a mim, sobre a sua vida um dom, mas nós temos que ir lá e apertar o botão, entender da máquina, botar ela em prática, fazer a nossa parte, porque Ele já nos deu, e Ele conta comigo, com você, Ele conta com as nossas vidas. A outra coisa que Deus nos deu, abra comigo aí, em Filipenses capítulo 2, então a primeira, Deus me abençoou com um chamado, me abençoou com um dom, glória a Deus por isso. Semana passada a gente fez o povo falar amém, né? No final nós vamos fazer a mesma coisa, vamos repetir os 3 pontos, nós vamos falar amém, eu recebi um chamado de Deus, glória a Deus, Deus me chamou. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4, olha que interessante, esse texto do apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipenses. Antes do apóstolo Paulo, deixa eu só explicar umas coisas para os irmãos aqui, antes do apóstolo Paulo mandar essa carta, depois se você estudar a história da igreja de Filipenses, ele envia pastores àquela igreja, ele fala para que recebam com amor, com carinho, ele vai falar sobre unidade do corpo de Cristo, assim por diante. Agora ele está falando sobre amor, sobre fraternidade, e olha o que vai dizer então, Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, ou seja, algum ânimo, alguma coisa que Cristo possa nos impulsionar, se existe algo nisso, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente, sentimentos e razão, ou seja, alma e mente.
Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Segunda coisa que Deus abençoa a mim e a sua vida. Semana passada nós falamos sobre família, esposa, filhos. Mas Deus também nos abençoou, segunda coisa, com uma família de fé, com uma igreja local. Não é que não existe o reino de Deus, mas Ele nos deu isso aqui. Foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos deu irmãos e irmãs que estão sentados nos nossos lados aí. Por mais que às vezes não tenhamos tanta comunhão no dia a dia, mas somos e brigaremos para ser cada vez mais. Se não ainda somos tão bem, brigaremos para ser. Eu digo brigar na questão de ter força, de ir e fazer. Uma família de fé. Deus nos abençoou com uma família de fé. Deus nos abençoou com uma igreja local. Foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos deu irmãos e irmãs, para nós orarmos por eles e eles orarem por nós. Foi Ele que nos deu irmãos e irmãs que têm dons diferentes dos nossos, porque nós sozinhos não conseguiríamos fazer a igreja acontecer. Foi Ele que nos deu irmãos e irmãs que sabem algumas coisas que nós não sabemos. E também nos deu irmãos e irmãs que vão aprender também conosco. Foi Ele quem nos deu. Foi Ele, foi o Senhor que formou a igreja. Foi Ele que sonhou com igrejas locais fortes. Nós brigaremos sempre por isso, nós cremos nisso. Nós não cremos, e quero deixar isso muito claro como pastor. Não cremos, oro para que Deus nunca faça isso no meu coração, que somente uma denominação vai para o céu. Não cremos e abomino isso. Não existe isso no reino de Deus. Nós não cremos, os metodistas são os melhores, os batistas são os melhores, os presbiterianos são os melhores. Não, nós cremos que igreja local boa é a igreja local que vive como família na fé, que cuida um do outro, que caminha em discipulado, que cuida de um irmão, que cuida de uma irmã, que vai discipular pessoas, que vai ganhar pessoas para Cristo. Nós cremos que várias igrejas crescendo, uma cidade alcançada para o Senhor. Até hoje, eu confesso, não sei, se você achar algo desse tipo, você fale para mim, de alguma igreja, denominação, que ganhou uma cidade 100% para Jesus, 100%, sem ninguém, está todo mundo lá todo domingo, a cidade fecha, e todas as casas estão fechadas, e está todo mundo naquela igreja todo domingo. O dia que você mostrar isso para mim, eu vou falar para você que eu estou falando algo equivocado, mas até hoje eu não achei, confesso, até hoje eu não achei ainda. Sabe por quê? Porque a diversidade, né, o pastor Danilo falou isso um pouco, ele nem sabia o que eu pregar isso, traz a unidade. Pegou ontem no Renovo, a diversidade vai trazer essa unidade. Deus nos escolheu para a igreja certa no tempo certo. Ser igreja não é fácil, estar na igreja não é nada fácil, a igreja tem defeitos, a igreja tem dificuldades, a igreja tem problemas, mas Deus nos escolheu para juntos vencermos isso. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipenses. Se há amor de Cristo no meio de vocês, se Cristo está ensinando vocês, se há palavra, se vocês estão juntos, então vocês têm que se amar, então vocês têm que caminhar juntos, então vocês têm que desenvolver dons juntos, então vocês têm que crescer juntos, porque se há Cristo no meio, não tem como não ter isso. Ou seja, se há Cristo no meio de uma igreja, não tem como eu e você não queremos ser família na fé. E nós precisamos ser irmãos e irmãs que visitam uns aos outros. Nós precisamos ser irmãos e irmãs que quando sente falta do irmão, pode ser o crente chato, me manda mensagem, pode estar autorizado pelo pastor. Se alguém reclamar, fala assim, foi o pastor que mandou. Né, o irmão faltou uns 2 cultos na igreja, você liga para ele manda mensagem, está doente ou está viajando? Porque eu estou sentindo sua falta. Alguma coisa está acontecendo, está trabalhando? Não, se estiver trabalhando também nós ajustamos, vamos orar para você arrumar um emprego, você pode vir todo domingo na igreja. Não tem problema, mas o que está acontecendo? É preguiça? É preguiça, então não vou concordar com você não, eu vou passar aí na porta da sua casa para te buscar. Vamos para a igreja, eu preciso de você, sem você na igreja tem algo faltando, porque isso é importante para mim, consegue entender? É uma pegada no pé diferente, porque a gente gosta de pegar no pé achando que nós somos melhores que os outros, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não pense que vocês são melhores do que os outros. Não pense que o seu dom, que o seu ministério é o maior de todos. Não pense
que você está numa igreja local buscando o seu próprio interesse. Porque se você pensar assim, você vai ser alguém sozinho dentro de uma igreja local. Você não vai se preocupar com ninguém, ninguém vai se preocupar com você. Você vai se sentir sozinho. Agora, a partir do momento que eu me preocupo com o outro se preocupa comigo, nós caminhamos de graça em graça, de fé em fé, e crescemos juntos na unidade do Senhor. Crescemos juntos na unidade do Senhor. Por isso que eu disse que nós estamos falando sobre um padrão. Ah, pastor, eu ainda não achei essa igreja. Tá bom, nós não achamos, mas nós podemos tentar ser. Nós podemos tentar ser. Ou mais que isso, nós podemos ser, porque se a Bíblia está escrito que nós podemos, é porque podemos. Se está escrito na palavra de Deus que eu e você, nós podemos não buscar o próprio interesse, mas podemos trabalhar em humildade, não pensando que somos superiores aos outros, é porque isso é capaz de acontecer. E nós temos que ser essas pessoas. Sermos as pessoas que olhamos para o nosso irmão que está aí do nosso lado e dizer assim: meu irmão, se você não estivesse aqui, algo estaria errado na minha vida, eu preciso de você. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você ora comigo, que bom que você caminha comigo, que bom que você me visitou aquele dia. Se eu posso te visitar, posso fazer uma visita para você, você pode ir lá na minha casa um dia para a gente orar junto. Isso é ser igreja. Nós temos que ser esse povo de Deus, nós temos que lutar para sermos isso. Esse é o padrão ideal da igreja do Senhor. O padrão ideal da igreja do Senhor é assim: ah, meu irmão, você está passando por apuro, não tem problema não, nós estamos juntos com você. Ah, meu irmão, você está sem carro, não tem problema não, eu vou te buscar aí na sua casa para nós irmos na igreja. Ah, meu irmão, você está doente, não tem problema não, o que você está precisando? Ah, pastor, esse é um ideal de igreja, é um ideal e é um padrão que nós seguiremos. Quero deixar isso muito claro como pastor sobre a sua vida. Se você está aqui nessa noite, você já é da igreja, você brevemente será. Deixa eu falar um negócio para você, nós vamos bater sempre nessa tecla. Mesmo que demore para acontecer, mesmo que às vezes patine um pouco, nós continuaremos batendo nessa tecla. Porque isso é a igreja. A igreja de Cristo é aquela igreja que recebeu de Deus uma família na fé. Não recebeu coleguinha, não recebeu um espaço com ar-condicionado, não recebeu uma cadeira estofada, não, eu recebi irmãos e irmãs de fé. As coisas são coisas, pessoas são importantes, são só coisas. Eu não recebi uma igreja com ar-condicionado, eu recebi um irmão que tem um dom que eu não tenho, e nós juntos vamos crescer para o reino de Deus. Eu recebi um amigo dentro da igreja, eu recebi alguém para caminhar comigo, eu recebi uma família na fé. Foi lá dentro da igreja que eu achei meu esposo e minha esposa, amém, glória a Deus, que assim seja. Foi lá dentro da igreja que os meus filhos cresceram na palavra de Deus. Foi lá dentro da igreja que minha filha e meu filho, depois que eu estava 20, 30 anos na igreja, achou alguém para casar e está bem, porque eu persisti lá naquela família da fé. A gente pensa que isso é brincadeira, mas é uma realidade. Olha, aquela criança lá, aquela menina lá, cresceu com o meu menino, e agora eles estão casando. Eu era amigo do pai e da mãe dela, nós morávamos na mesma cidade, a gente era amigo de igreja, a gente caminhava junto, olha lá. Essa é a igreja que Cristo espera para que aconteça. Ah, pastor, mas ainda não está acontecendo, mas lutaremos para acontecer. Lutaremos para acontecer. Para que os nossos filhos encontrem esposos e esposas dentro da igreja, de famílias idôneas e honestas como são as nossas, de pessoas de Deus. É para isso que lutaremos, por isso que nós temos que entender que Deus nos abençoou com uma família da fé. Ele nos abençoou com uma igreja local, Ele nos abençoou com irmãos e irmãs que caminharão junto conosco até o fim. Até o fim. O fim não é morte, mas o fim às vezes é mudar de cidade, às vezes o fim é a mudança de estrutura, às vezes o fim é existem fins na vida. Mas eu fiquei firme até onde Deus me levou. Eu cuidei de vidas cuidaram de mim, nós caminhamos juntos, porque Deus me deu uma família na fé, e os meus irmãos são importantes para mim, e eu sou importante para eles. É uma bênção. Resumindo, afunilando esse terceiro ponto, para a gente ir para o segundo ponto, para a gente ir para o terceiro, perdão. Valorize, meu irmão, minha irmã, a família da fé que Deus te deu. Faça isso, por favor, eu também quero fazer. Valorize ter uma igreja, valorize ter líderes, valorize ter um pastor, valorize, não estou falando sobre mim não,
Estou falando sobre mim. Infelizmente, com a pandemia, a gente já orou por vários irmãos e irmãs que acabaram se despedindo, se mudaram de cidade, devido a trabalho. A vida é assim. E pergunta para eles o que eu falei para eles quando eu conversei com eles. Falei para eles, olha, eu não quero que vocês vão para igreja nenhuma. Brinquei com eles, eu queria que vocês ficassem aqui. Mas já que vocês vão, honrem o lugar que vocês forem. Amem aqueles irmãos, esquece daqui, já foi, acabou. Se desvincula logo, vai o mais rápido possível, acha um lugar. Se você quiser continuar sendo acompanhado, quiser continuar assistindo o culto online, você pode, mas o mais rápido possível. Se coloca num lugar lá, vai servir o povo, deixa o povo te servir, desenvolve seu dom, honra o pastor, honra os líderes, soma com eles, ajude eles, seja o braço direito, porque às vezes é você que está faltando lá. Às vezes é você que está faltando lá, você vai chegar e você vai preencher aquela lacuna que Deus esperava que fosse preenchida. Isso é ser família na fé, é olhar para mim, para a sua vida e dizer assim, olha, Deus me trouxe para uma igreja, Deus me deu uma igreja que precisa de mim e eu preciso dos meus irmãos. E nós não buscamos interesse próprio, nós buscamos um bem comum, que é honrar a Deus acima de todas as coisas, quer buscar a Ele, quer honrar o nome do Senhor, quer mostrar Jesus para as pessoas, e juntos nós faremos isso, amém? Terceiro e último ponto, olhando para um contexto agora, eu não escolhi um texto, mas olhando para um contexto, eu vou falar o ponto, você preste atenção. Deus me abençoou com um reino, Deus me abençoou com um reino, em letra maiúscula. Terceiro ponto, isso parece estranho, mas isso é a junção dos dois primeiros pontos, eu quero que você preste atenção nessa frase. Este reino, o reino de Deus, o reino que Deus nos deu, aquilo que Ele nos deu nas mãos, ele é formado por pessoas de Deus com um dom, desenvolvido em família na fé, para servir pessoas dia após dia. O reino de Deus, ele é formado por pessoas de Deus com um dom, desenvolvido em família da fé, para ganhar pessoas dia após dia, servir, abençoar pessoas dia após dia. Ou seja, o reino de Deus, aquilo que é o reino do Senhor não é reino de homens, porque o reino dos homens está a seu serviço, o reino de Deus nós servimos a Ele, e as pessoas, conseguem entender? Enquanto o reino dos homens escolhe um rei para ser o maioral sobre todos, o reino de Deus já tem um rei, e nós mostraremos para as pessoas que Ele é rei sobre nossas vidas. Já existe um rei, não tem como escolhê-lo, ele já é o rei. Não tem como escolher um rei para o reino de Deus, não tem como no reino de Deus buscar os seus próprios interesses, e nós somos abençoados com isso. Parece estranho esse terceiro ponto, mas é um terceiro ponto muito profundo, porque viver para o reino é viver além de si mesmo, e nós temos que entender isso. Ele nos deu um reino, Ele nos deu igrejas diferentes que vão agradar várias pessoas, Ele nos deu pastores diferentes, Ele nos deu os líderes diferentes, Ele nos deu ritmos diferentes, Ele nos deu músicas diferentes, Ele nos deu igrejas em locais diferentes, Ele nos deu amigos diferentes, porque o reino de Deus cresce nessa diferença. O reino de Deus é maior do que o benefício próprio, você consegue entender isso? Ele é muito maior do que o meu e o seu achismo. Ele é muito maior, o reino de Deus, do aquilo que eu e você pensamos que ele deve ser. O reino de Deus é maior que alguém humano. O reino de Deus é maior do que eu e você, e nós temos que entender isso como igreja. Ele vai além da minha e da sua vida. Nós participamos de uma obra maior do que imaginamos. Eu lembro que eu preguei uma pregação tempos atrás aqui na igreja, é a minha mania de tempos atrás, fazer uns 3 anos, quase 2 anos, né? Tempos atrás, parece que faz um mês. Obras maiores, eu não sei quem lembra disso, obras maiores, que Deus nos usaria para obras maiores do que a gente pode imaginar. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comparado ao reino dos homens. Então, se a gente acha, Deus vai me usar individualmente para ganhar uma vida, quando nós entendemos o que é o reino de Deus, em unidade como povo de Deus, nós ganhamos 1000. É isso que acontece.
quando nós entendemos o reino do Senhor. Ele é maior do que a gente pode imaginar, em unidade, em serviço, servindo a esse reino, entendendo que existe um rei que chama-se Jesus Cristo, ele está sentado sobre o trono de glória, e ele está reinando sobre a mim e sobre a sua vida, e nós temos que entender isso. Nós recebemos essa bênção, nós recebemos a bênção de participar de um reino que é maior do que eu e você. Enquanto tem um monte de gente crendo que a vida se acaba nessa humanidade, nós recebemos um reino que é infinito. Nós recebemos um reino que nós temos muitos irmãos e irmãs que nem falam a nossa língua, e estão buscando ao Senhor agora e orando para o mesmo Deus desse reino que eu e você servimos. Você tem noção disso? A gente acaba esquecendo disso, a gente vai vivendo o nosso mundinho e acaba se esquecendo. Olha que bênção esse reino que eu e você recebemos. Existem pessoas que estão em lugares que eu e você não podemos estar. Existem pessoas louvando a Deus nesse momento nas línguas que eu e você não sabemos louvar. Esse é o reino do meu e do seu Deus, é um reino além do reino humano, muito além do nosso reino humano. Para conectar humanos, você precisa falar a mesma língua. Para conectar o reino de Deus às pessoas, você precisa mostrar Jesus. É simples, é muito simples. Precisa mostrar Jesus. Lógico que da maneira que a pessoa entenda, mas o que eu estou dizendo é que Jesus fará a parte dele. Eu não preciso convencer as pessoas, o Espírito convence. Consegue entender como o reino é diferente? Quando você elege alguém, ou quando você elege um rei, digamos assim, você tem que criar sistemas para que as pessoas aceitem aquela pessoa como rei. Já viu? É o sistema. O sistema de monarquia, o sistema de democracia, é assim que funciona, né? Quem é monarquia funciona como? Se você não for da linhagem real, você não pode ser rei. Ou seja, você coloca regras para que haja um rei. Agora o reino de Deus é muito diferente. O reino de Deus é completamente diferente. Você não precisa criar regras para que as pessoas aceitem o reino de Deus. Ele é o reino. Ele já existe. Ele é o rei. Você não precisa impor nada, você não precisa colocar sistema nenhum. Ele já acontece na minha e na sua vida, na nossa unidade, no nosso serviço. Ele está acontecendo agora. Esse é o reino de Deus manifesto nessa terra, através da minha e da sua vida. Ele está acontecendo. Nós já vivemos esse reino. Nós estamos vivendo o que Deus tem para mim e para a sua vida. O reino de Deus é o hoje, o reino de Deus não é amanhã, não é o que aconteceu no passado. Nós estamos vivendo esse reino do Senhor. Ele confiou coisas a mim e a você. Eu sei que parece estranho falar isso, eu sei que dá alguns nós na cabeça, eu entendo, mas depois posso partilhar alguns textos bíblicos com você, sobre o reino de Deus. Mas ele é o hoje. Sempre que Jesus disse para os discípulos, ele olhava para os discípulos e dizia: manifestem a minha glória agora, manifestem o reino do Senhor agora, sirvam as pessoas agora, não é amanhã, não é antes, é agora, façam, vai manifestando, vai fazendo esse reino ser manifesto na face da terra. Deus nos abençoou com isso. Deus nos abençoou com um reino que é interminável. Deus nos abençoou com um reino que não é imposto por homens. Deus nos abençoou com um reino que é além de línguas e nações. Deus nos abençoou com um reino que vai além da placa da igreja. Deus nos abençoou com um reino que vai além da nossa marca de roupa. Por isso que eu estou falando desse terceiro ponto, que Ele nos abençoou com isso. Porque nós estamos tão acostumados aos reinos humanos, que nós esquecemos que o reino de Deus vai além de nós. Vai além de nós. O reino de Deus não é uma marca. O reino de Deus não é uma placa. O reino de Deus não é uma língua. O reino de Deus não é um tempo. O reino de Deus é manifesto no serviço dos seus filhos, para que Ele reine para todo sempre, na glória eterna. E nós reinaremos com Ele um dia. A Bíblia diz sobre isso também. Os filhos do Senhor reinarão com Ele. Ou seja, nós viveremos esse reino também em glória, porque nós somos abençoados com isso. Você pode agradecer a Deus por isso? Nesse terceiro ponto eu fiquei pensando nisso, falei: Deus, eu sou um negocinho assim, ó, nesse mundão velho, né? Nem o pessoal gosta de falar, né? Mundão velho sem porteira. Um negocinho assim, ó, pequenininho no meio desse reino. E o Senhor me deu Ele. O Senhor me deu esse reino, o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer.
O Senhor me deu a oportunidade de crescer em Ti, de Te buscar, o Senhor me ama. Eu falo, rapaz, como é que é esse negócio? Olha que bênção, o Senhor me escolheu. Então, recapitulando para nós orarmos, a primeira coisa, Deus me abençoou com um chamado, com um dom, amém? Vamos de novo, vamos fazer igual a semana passada. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu, Deus te abençoou com um dom, ó, vem dele, ó, é coisa do Espírito Santo, é coisa que só Ele podia dar, é coisa santa, coisa maravilhosa. Ele te deu um dom, Ele te deu um chamado, amém? Glória a Deus, amém, isso aí, glória a Deus, Deus te deu, só Ele poderia te dar, não foi a igreja metodista, não foi o pastor Fábio, não foi o irmão que está aí do seu lado, é algo que veio de Deus, você é único, Deus te chamou para isso. Olha que glória, você vai brilhar naquilo que Deus te deu, é isso mesmo, né? A gente fala assim, pastor, mas está falando isso do público? Estou falando, porque quando você faz o que é certo, na hora certa, aquilo que Deus te deu, não tem como não brilhar. A Bíblia diz sobre isso, que a luz do Senhor resplandece sobre nós, não tem como, quando eu faço o que Deus me chamou para fazer, a luz de Cristo brilha na minha vida, no meio das trevas. Deus nos escolheu para isso, para nós brilharmos em meio às trevas, para brilharmos a luz de Cristo no meio de um mundo perdido, servindo a Ele com aquilo que Ele nos deu. Glória a Deus por isso. Deus nos escolheu para desenvolver algo. A segunda coisa, Deus nos abençoou com uma família da fé, amém? Glória a Deus, amém, nos deu uma família de fé. Que bênção, meu irmão, minha irmã. É o que eu disse, é um padrão. Pode ser que algumas coisas ainda tenham que ajustar, que algumas coisas tenham que ser alinhadas, mas Ele já nos deu amigos de fé, Ele já nos deu alguém que ore por nós. Se eu perguntar aqui para você, ó, teve alguém alguma vez que te mandou uma mensagem, ou te falou que estava orando por você? Levanta a mão aí, teve alguém que já falou isso para você? Olha aí, todo mundo quase, todo mundo, falou, ó, estou orando por você. Seja algum comentário aqui ó, no final do culto, ó, vou orar por isso. Eu gosto de falar isso como pastor, né? Você vai percebendo como eu sou. Eu gosto de falar essas pequenas frases para ir entrando na nossa mente, que é uma realidade. Ô pastor, estou passando por tal coisa, ora aí, vou orar por isso. Vamos orar. Somos família da fé, vamos colocar diante de Deus. Esses tempos eu achei até engraçado, aconteceu de novo essa semana. Falei para uma pessoa assim, ô irmão, estou orando por aquilo, tá? Ela falou, pastor, esqueci de te falar. Já faz 4 meses que resolveu. Eu falei, poxa vida. Falei, poxa, não podia ter avisado antes. Estava orando até agora. 4 meses. Poxa vida, já podia estar orando por outra coisa. Você vai me avisar agora? Meu Deus, eu estava orando até agora. Né? Já resolveu, pastor. Não precisa orar mais não. Falei, poxa, mas 4 meses. Mas estava orando. Deus nos deu essa família da fé, para orarmos uns pelos outros, isso é uma bênção. Não fiquei bravo não tem problema, oração nunca é em vão, mas eu estou brincando com isso dos 4 meses, mas é isso aí mesmo. Se for necessário orar 4 meses por alguém, oraremos, amém. Se for necessário ajudar o irmão 4 meses, nós vamos ajudar. Se for necessário chorar junto 4 meses, nós vamos chorar junto, esse é o padrão. Pode não acontecer da maneira ainda que gostaríamos, mas nós queremos ser essa igreja e seremos em nome de Jesus. Seremos esse povo que ama um ao outro, que caminha um com o outro, não é ficar bajulando o irmão não, tá? Porque tem povo também que gosta, né, de ser bajulado, né? Toda hora pede oração, mas não ora por ninguém. Não é sobre isso que eu estou falando, tá, irmãos? Estou falando sobre ser família. E família, todo mundo desenvolve seu papel, não tem nenhum forgado na família, né? Forgado já basta uns que tem por aí, né? Na família da fé não tem esse negócio de forgado, não. Você ora por mim, você faz tudo por mim, eu não faço nada, não ajudo em nada, eu não oro por ninguém, mas eu quero que todo mundo faça algo por mim. Não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando sobre o padrão. Eu recebo oração e oro pelo outro, eu sou abençoado e abençoo, eu sou alguém usado por Deus no meu dom, o outro irmão também é, eu valorizo ele, ele me valoriza, ele é parte fundamental da minha fé, eu sou parte fundamental da fé dele, ele faz um dom que eu não tenho, eu faço um dom que ele não tem, e junto caminhamos na fé e crescemos juntos como povo de Deus. É disso que estamos falando.
essa troca, essa ajuda mútua, essa igreja que eu levo e trago bênçãos, eu sou abençoador e sou abençoado, eu sirvo e sou servido. É essa igreja que nós cremos nisso e nós lutaremos por isso dia após dia, porque Ele nos abençoou como a família da fé, em nome de Jesus. E por último, Deus nos abençoou com o reino. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoou com o reino. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou com algo que vai além dos reinos humanos. Deus nos abençoou com algo que vai além de Foz do Iguaçu, vai além da nossa tríplice fronteira, vai além da nossa placa denominacional, vai além dos nossos jachismos, vai além dos nossos egoísmos humanos, vai além. Deus nos abençoou com o reino. Ele nos abençoou com o reino. Vamos orar ao Senhor? Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua família diante de Deus nessa noite. Coloca a sua expectativa nessa noite diante do Senhor. Fale para Deus o que você espera dEle. Fale para Deus. Fale para Deus os ajustes que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã. Fale para Deus. Se você ainda não achou o seu lugar de serviço numa igreja local, fale para Deus: Deus, eu quero servir, eu quero fazer algo para o teu reino, mas ainda não achei meu lugar. Me ajuda, coloca no coração do meu pastor, coloca no coração de algum irmão, alguma irmã, para me chamar para fazer algo, para me chamar para servir, para me ajudar a achar o lugar de serviço que eu quero servir na tua casa. Fale isso para Deus. Você tem um dom, você tem um chamado, meu irmão, minha irmã, se lembre disso. Fale isso ao Senhor, fale para Deus, fala: Deus, eu tenho um chamado, eu tenho um dom. Talvez você seja alguém que ainda não desenvolveu esse chamado, esse dom, coloque diante de Deus. Mas talvez você seja alguém que já sabe qual é o seu dom, já sabe qual é o seu chamado, mas está com dificuldade de desenvolver, está com dificuldade de orar, está com dificuldade de buscar de Deus esse dom, está com dificuldade de se colocar diante de Deus essa questão. Fale para Deus hoje, fala: Deus, eu não quero mais ficar parado, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou para ser servo do Senhor nessa área, serva do Senhor nessa área. Eu estou com medo, eu estou com medo de desenvolver, eu estou com medo de chegar no meu pastor e falar para ele que o Senhor me chamou para tal coisa. Não tem esse ministério na minha igreja ainda, quem que vai me ajudar? Ninguém, meu irmão, minha irmã, ninguém. Deus vai te ajudar, tenha isso em mente, coloque isso diante de Deus. Ah, mas ninguém vai me ajudar naquilo que Deus me chamou. Deus te chamou, Ele quer começar pela sua vida. Não se preocupe com as outras pessoas, não se preocupe com a estrutura da igreja, porque quando Deus chama, Ele dá os recursos. Quando Ele chama, Ele dá as ferramentas. Quando Ele chama, Ele coloca o dom na nossa mão. Ele diz: filho, eu te escolhi para isso, filho, eu te escolhi para isso, vai lá e faça. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Ele providenciará recursos, Ele providenciará as ferramentas para eu e você utilizarmos, Ele vai providenciar. Coloque diante de Deus também a sua igreja, ore pela sua igreja. Você já fez isso essa semana? Já fez isso, meu irmão, minha irmã? Vai colocando o seu coração diante de Deus. Você orou pela sua igreja? Você orou pelos seus irmãos e irmãs? Você orou pelos seus líderes? Porque é muito fácil, desculpa te falar isso, mas o texto diz sobre isso. Paulo estava falando sobre um povo egoísta, sobre um povo que buscava os seus próprios interesses. Você orou pelo seu líder, porque você critica ele, mas não ora por ele. Você orou pela sua igreja, porque você vê que falta coisas nelas, mas você não ajuda e não ora por ela. Você orou pelo seu irmão, pela sua irmã que tem um dom diferente do seu, e disse: Jesus, eu preciso daquele irmão e daquela irmã, ele está fraco na fé, ela está fraca na fé, ele está saindo da igreja, ele está se perdendo, ele está se desviando, mas eu preciso dele, eu preciso dela, porque nós somos corpo de Cristo Jesus. Eu quero interceder por esse irmão e por essa irmã. Eu não quero perder esse irmão, eu não quero perder essa irmã, eu não quero ver ele, eu não quero ver ela longe dos caminhos do Senhor. Me ajuda, Jesus, nos ajuda como igreja, nos ajuda como povo do Senhor. Se agradeceu a Deus essa semana, ou agradeça agora pelo reino.
Fala obrigado, Jesus, porque existe a igreja metodista, existe a igreja batista, existe a igreja presbiteriana, existe as comunidades, existe a assembleia, existe, ó Pai, sementes da fé, existe, Senhor, quero viver nessas cidades, tantas igrejas nós podemos lembrar os nomes aqui. Obrigado, Jesus, porque estão ganhando gente para o Senhor. Obrigado porque estão indo onde eu não posso ir. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino é maior do que nós, porque o Teu reino vai além dos nossos achismos. Obrigado. Obrigado pelos missionários que estão levando a Sua palavra onde eu não posso ir. Obrigado por aqueles que estudaram uma língua que eu não pude estudar e estão levando o Seu nome lá naquela nação. Obrigado, Jesus, esse é o Teu reino. Esse é o Teu reino. Obrigado, Jesus. Obrigado. Oh Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Queremos Te louvar pelos dons que recebemos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para Te servir. Obrigado porque o Senhor colocou ferramentas nas nossas mãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para servir as pessoas, para amar vidas. Obrigado. Obrigado porque o Senhor derramou um dom que só poderia vir de Ti sobre as nossas vidas. Então nos ajuda, Deus, a desenvolver esse dom. Nos ajuda, Pai, a desenvolver esse dom. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado porque o Senhor nos abençoou com irmãos e irmãs. Obrigado, Jesus, por esse irmão, por essa irmã que está do meu lado aqui. Obrigado por esse irmão e essa irmã que tem um dom que eu não tenho. Obrigado por esse irmão e irmã que toca e eu não toco, que canta e eu não canto, que limpa e eu não limpo, que cuida das crianças e eu não cuido, que ensina e eu não ensino, que ora e eu não oro, que prega e eu não prego, que é missionário, mas eu não sou. Obrigado, porque Ele faz algo para somar com a minha vida. Obrigado porque eu posso ser bênção na vida desse irmão também. Eu faço algo que ele não faz. Obrigado, Jesus, por essa troca. Obrigado, Senhor, porque eu abençoo e sou abençoado. Obrigado porque eu invisto e alguém investe em mim. Obrigado porque eu intercedo e alguém intercede por mim. Obrigado. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo reino. Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado porque um dia o Senhor despertou homens e mulheres para interpretar a Tua palavra e abrir denominações que podem falar do Teu nome para nós. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor revelou o Seu amor a homens e mulheres que nos discipularam, que trouxeram a palavra até nós hoje. Obrigado por esse reino. Obrigado porque algum dia alguém investiu tempo, finanças, oração na nossa vida para nós aceitarmos o Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós continuarmos cantando, encerrando o nosso culto, eu quero chamar a Damares para vir aqui à frente, junto com o Pipo, o Filipe. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar por essa família abençoada hoje, né? Como nós falamos, a vida é dinâmica, né? E a Damares junto com o Pipo e o esposo, né? A família, eles estão se mudando, né? A trabalho, estão se mudando para ficar perto de parte da família, né? Nós queremos abençoar a vida deles nessa noite. Falar para vocês que eu fico contente, eu não fico. Como eu orei por várias pessoas durante esses 2 anos devido ao trabalho. Não fico, ela sabe disso. Eu não quis nem conversar com ela nem ontem nem hoje aqui na entrada sobre isso, né? Ela ficou até, falei só, não quero nem conversar com vocês isso aí. Ontem a gente se viu no Renovo, ela falou, pastor, você não esquece de orar por mim amanhã. Eu falei, amanhã é amanhã, você deixa eu quieta aí, que eu vou despedir de você só amanhã e do Pipo só amanhã. Agora não. Né? Não gosto, mas eu entendo que tudo tem um tempo de Deus, e nós queremos abençoar nessa noite a vida da Damares e do Pipo, como família na fé, crendo que o que nós pregamos hoje funcionará nas nossas vidas e na vida dela. Ela foi bênção nessa igreja, essa
igreja foi bênção na vida dela, e ela encontrará um povo lá onde ela vai, que vai ser bênção na vida dela, e ela também vai ser bênção naquele lugar. Nós cremos nisso. Eles serão bênção naquele lugar, serão bênção na igreja que Deus direcionar, serão bênção na onde Deus os enviar. Então eu creio que, como eu sempre orei pelas pessoas que nós nos despedimos aqui na igreja, eu faço entre aspas, não é uma despedida, é um envio. Tem diferença, é um envio. Nós estamos abençoando a Damares, nós estamos despedindo dela, né? Nós estamos abençoando a vida dela, para que ela vá muito mais longe do que a gente imaginou, e que ela seja muito mais bênção do que a gente imaginou lá onde Deus tem enviado ela e a família, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar por ela. Deus, nós colocamos a vida da Damares na tua presença, do Pipo também, mas nós sabemos, ó Deus, que o Pipo, como nós temos o carinho de chamar, é flecha na mão da Damares, é flecha na mão dessa família, e o Senhor usará a vida, ó Pai, da Damares, do Thales, de toda a família, para lançar o Filipe no tempo certo, mais longe do que podemos imaginar. Mas agora, ó Pai, nós como igreja, como família na fé, nós lançamos a Damares para o propósito do Senhor. Nós lançamos ela como mãe, como esposa, como filha, como amiga, para os propósitos do Senhor. Enviamos ela, abençoamos a vida dela e cremos, ó Deus, o Senhor usará essa família de forma abençoada naquele lugar. Cuida deles, orienta essa família, abençoa a vida deles, livra de todo mal, livra de toda investida de Satanás sobre a vida deles. Que eles sejam bênção, que eles sejam abençoados, que eles encontrem uma igreja que os ame como nós amamos, que eles encontrem um lugar que sirvam ao Senhor com muita alegria, com muita unção, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa família, abençoamos a vida deles, crendo no teu propósito e no teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, Pipo? Deus abençoe, tá? Tá com vergonha, né? Que você tá na frente de todo mundo. Olha lá pros irmãos assim, ó. Faz assim pros irmãos. Mande um tchau pra eles. Fala tchau pra todo mundo. Fala, vamos ter saudade. Olha lá. Isso. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Que bênção, né? O Pipo nasceu na igreja, né? Um dos meninos que eu orei. É o Pipo. A gente vê, né? Deus fazendo, é o tempo de Deus, né? O Pipo é um dos meninos que o pastor orou. Quando eu cheguei na igreja no começo de 2019, eu falei assim, ó, Deus vai mandar um monte de mulher grávida de menino, ou as irmãs vão começar a engravidar de menino, né? Até agora não nasceu nenhuma menina na igreja, só nasce menino, né? O Pipo foi o que puxou a fila aí praticamente, né? Puxou a fila aí, né? Junto com os outros meninos que talvez nasceram um pouco antes, um pouco depois, mas eu brinco assim na oração, né? Quando a Damares chegou e fez o encontro com Deus, né? Chegou grávida, né? Barrigão lá no encontro com Deus, um mês antes de ganhar o Pipo, né? Nós abençoamos a vida dela, né? Abençoamos essa família. Deus é bom e tem cuidado de nós. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto. Como sempre, depois o louvor vai estar cantando um cântico para nós encerrarmos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nós estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma igreja. Obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor trabalhou nas nossas vidas, o Senhor nos exortou nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão conosco. Muito obrigado. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos. O Senhor nos leva em segurança. O Senhor guarde a nossa semana, abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, nos livre de todo mal, nos livre de tudo que não vem de Ti, em nome de Jesus, Pai. Deus, que a Tua bênção, que é esse Deus de graça, é esse Deus que as misericórdias se renovam a cada manhã, e que a bênção de Cristo Jesus, que é essa graça manifesta na cruz, que nos salva, que nos redime, que nos traz arrependimento e conserto de vida, e que a bênção do Espírito Santo de Deus, que nos faça caminhar dia após dia nesse propósito, para o alvo, que é a salvação em Cristo Jesus,
é sobre nós, sobre todas as igrejas da nossa cidade, sobre as igrejas das nações, que o teu reino cresça, que o teu reino cresça através do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o último cântico, para nós nos despedirmos em nome de Jesus, amém? Pai nosso no céu, é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer nesse lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Deixa o céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre esse lugar. Deixa o céu descer, descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Chama o reino que ele vem e ele vem. Teu é o reino, teu é o poder. Chame que ele vem, chame que ele vem, chame que ele vem. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Sobre essa cidade, sobre esse país, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Eu posso ouvir a sua voz dizendo:
Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Vá em paz. Semana abençoada. Os reinos se abalam.